Bom dia, meus amados. Hoje iniciamos o segundo semestre de 2023. Estamos no sábado, 1º de julho. E, como estamos vendo, o tempo realmente voa. Parece que foi ontem que estávamos no Natal, Ano Novo, iniciando mais um ano. E olha ali, já se foram 6 meses. E o tempo está acelerado de fato, mas o que mais está acelerado agora é a nossa expansão de consciência. O que me leva a trazer hoje um tema, e daria como título para esse áudio: a alma é uma consciência. Às vezes temos algumas dificuldades de compreender aquilo que não é visível, palpável. E a alma poderia se enquadrar nesta situação. Afinal, o que é a alma? Antes disso, até muitos fazem a pergunta: quem sou eu? Quem somos nós, aqui humanos na Terra? Nasce, cresce, vive e morre, né? O corpo material. Mas será que é só isso mesmo? Qual é a finalidade de estar aqui neste mundo? Passar tudo o que se passa. E se a vida se resumisse a isso? Nascer, crescer, sobreviver e morrer. Obviamente, seria um mundo de guerra, porque cada um teria que aproveitar o máximo possível, mesmo que tivesse que combater contra os demais o tempo todo e eliminar os concorrentes para poder ter o melhor. Seria isso. Se não houvesse uma consciência, fosse só o corpo físico, aí seria tudo na base do instinto. O instinto de sobrevivência, de ser maior, ser melhor, suplantar, ter vantagens. Se bem que, falar bem a verdade, tem muitas pessoas que parecem agir quase que somente no instinto, né? Mas todos nós temos, e eu não preciso provar nada para ninguém, nem você precisa provar para quem quer que seja, aquilo que cada um sente. Você sente que há algo além disso, senão você não estaria se sujeitando a certas coisas, a andar na linha, como se diz. Algo lá dentro de você diz que você tem que ser correto, idôneo, justo. Por que isso existe dentro de cada consciência nossa? Porque essa consciência que a gente ouve tanto falar, nada mais é que a nossa alma. E é essa alma que nós somos. Nós não somos esse corpo. Na verdade, esta consciência está no corpo. Cada uma é no seu corpo. A minha consciência está em mim, neste corpo, que nasceu, um bebezinho do ventre da mãe, que recebeu um nome, né? E que cresceu devagarinho, 7, 8, 10 anos, até 14 anos, quando termina a segunda infância, para dizer que realmente é uma pessoa responsável. Então já se perde ali 14 anos, né? Porque até os 14 anos a alma está ainda aprendendo a vida corpórea. Aí tem aquela fase depois da afirmação, até ali pelos 21, 27, 28, né? Porque tem os setênios, tem os arquétipos, tem tanta coisa que tanta gente estuda, né? As personalidades vão se formando dentro desta característica física e dentro desta biografia corpórea.
que vai se somar depois às outras biografias de cada existência, de cada vida passada. E tudo isso forma aquela personalidade, a persona. A persona é realmente a alma, é a consciência. Tudo aquilo que se aprendeu nas vidas passadas está no inconsciente desta atual existência, não está perdido. Por isso nós temos as tendências, temos as facilidades e as dificuldades. Por isso temos lições diferentes um do outro para aprender. Por isso temos o sentir diferente, os sentimentos diferentes. Nós nos relacionamos de uma forma muito particular. Dentro de uma mesma situação, cada um sente diferente. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor uma família, que são pai, mãe e 10 irmãos. Hoje tem poucas famílias com essa quantidade de irmãos, mas antigamente tinha, né? Era bem comum. 10 irmãos. Aí vamos colocar um exemplo. Desencarna o pai ou a mãe. Todos sentem, mas o sentir não é igual. É que não tem como medir, né? E a gente não sabe o que o outro está sentindo, e o outro não sabe o que você está sentindo, eu estou sentindo. Então é difícil fazer a comparação. Mas eu posso garantir para vocês que o sentir é diferente. Porque cada um sente de acordo com a sua consciência, o seu apego, o grau de maior ou menor apego, aquilo que entende da vida. Aquele que entende que a vida é continuada, a alma não mora, só desencarna. Aquele que acha que nasceu, cresceu, morreu, acabou tudo. Tudo isso faz com que o sentir seja diferente. Seja maior ou seja menor. E em qualquer situação isso funciona. Na alegria, na dor. Em qualquer momento da vida toda, a qualquer minuto, a qualquer hora, a qualquer dia, nós sentimos algo bom ou ruim ou mediano, porque é este sentir que fica como bagagem da alma, a lembrança, a memória. Não é a experiência em si. É aquilo que sentiu com aquela experiência. Por isso a pessoa que vive na raiva, por exemplo, uma pessoa raivosa, ela vai desencarnar e vai levar aquela energia da raiva junto com o seu corpo etérico, que é a bagagem da alma, é o corpo da alma. Numa próxima encarnação, ela faz o molde do corpo físico é feito em cima desse corpo etérico. Então, aquela alma, quando reencarna, ela traz todas as tendências, toda a sua biografia de todas as suas vidas passadas aqui na Terra. E ela vai moldar um novo corpo, uma nova mente, que tem um novo cérebro, né? Obviamente, a mente é do cérebro. E esse cérebro que comanda aquela vida corpórea até o fim. Então ele determina os passos. A alma sente e faz a sua avaliação para melhor ou para pior, porque tem gente que faz pior, né? Conseguem fazer isso. Mas o molde já vem. Aí termina mais uma existência, aquela vida biográfica última. Tira-se um print de todos os seus dias, todos os seus momentos, todas as suas vivências, todo o seu sentir durante todos os anos vividos e acopla naquela biografia antiga, né? Naquele histórico. É como você tem um programa lá e você trabalha nele e cada vez que você vai fazer algo novo, você acrescenta, né? Vai juntando. Ou então vamos
comparar uma coisa mais prática, você vai escrever uma história e vai ter muitas páginas. Então você vai seguir uma página na outra, e na outra página, outra página, mas é tudo da mesma história, né? Você pega lá uma página qualquer, é parte daquela história. Tem que colocar na ordem para ter o histórico. Quando nós falamos de ascensão, que agora estamos num tempo de ascensão, por que a ascensão está agora se aproximando? Porque esta comunidade humana, essa humanidade da Terra, que compõe todas as almas que por aqui passaram, já sentaram nos bancos escolares desta magnífica escola terrana e aprenderam todas as lições. A escola passou todo o currículo, não ficou uma matéria sem ser ministrada. Então, se todos os alunos já tiveram as mesmas lições, mesmo que seja em tempos diferentes, a escola agora não tem mais o que ensinar. Passou todo o programa. Finalizou. Por isso é tempo de transição planetária. Como disse o Cristo há 2000 anos, chegará o final deste ciclo. Esse ciclo vai ser finalizado. Por quê? Porque não tem mais o que ensinar. Tudo que for dito agora nessa classe será repetição. O universo não tem tempo para isso. Quem não assimilou, porque todos receberam as informações. Aquele que colocou em prática o seu aprendizado, ele está apto a passar para uma nova escola, que nós chamamos não mais de um mundo de provas e expiações, mas sim um mundo de regeneração, que também se fala tanto terceira dimensão para quinta dimensão, que tudo é uma coisa, né? O que está acontecendo? Muitos alunos, mais de metade desses alunos, aprenderam as lições, mas colocar em prática é meio difícil, precisa um esforço, precisa sair da zona de conforto. Às vezes é preciso abrir mão de certas coisas que a vaidade e o ego gostam muito. Se não fosse o ego tão exacerbado, a vaidade tão exagerada, seria tudo mais fácil. Mas nós temos essa característica dentro de nós que é a linhagem reptiliana que nós temos, sim. Eu tenho, você tem. Não adianta acusar outro de ser reptiliano. Todos nós temos traços do DNA reptiliano, porque se houve o hibridismo há alguns milênios, né, há tantos milênios, com a procriação dos humanos, o DNA pegou esses traços. Isso aí não precisa muito tempo. Com 50 gerações ali, o DNA está todo ele em todo mundo, né? E o DNA reptiliano, ele é puro ego, pura vaidade e é competição pura também. Aí, nós temos dentro de nós, temos que controlar isso. Faz parte também, sim, dessa escola. É uma prova. Controlar o nosso instinto de querer estar acima dos demais. O nosso instinto dominador. Por que tem tantas pessoas que são dominadoras, narcisistas? Quantas mensagens eu recebo todos os dias. Pelo menos das 50, 100 mensagens que eu preciso ler e responder todos os dias, 5, 6 pelo menos
trazem esse problema. Convivo com uma pessoa assim, 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 assim. Dominadora ao extremo. Narcisista ao extremo. Por quê? Porque tem ainda aquela coisa de se polir a sua consciência. Fazer o aparar das arestas, como se diz. Quando o Cristo disse que a nova terra que surgiria seria sem dor, sem sofrimento, e os mansos e puros de coração herdariam essa nova terra, aquele que ainda tem, num grau muito elevado, o seu ego, a sua vaidade, ele demonstra através do controle que ele quer impor sobre os outros, o poder a todo custo, e alguns classificados como narcisistas, né? Como eles não estão num cargo de poder de fato, são pessoas simples, comuns, eles exercem esse poder sobre as pessoas que estão ao seu redor. Porque é uma forma de se manifestar. É uma forma de se mostrar poderoso. Ah, já que eu não tenho um cargo lá, não sou um político, não sou uma autoridade, não sou um empresário, não sou ninguém assim, importante, não sou um artista, não sou um futebolista, sei lá o que, seja lá o que for, que tenha visibilidade, então eu vou aproveitar e vou criar o meu espaço aqui, ao redor, e vou subir na cabeça de todo mundo. É o que tem. Quem que não conhece pessoas assim nas suas famílias, nos seus círculos, né? A necessidade de se impor, a necessidade de ser visível, a necessidade de ser visto e endeusado também, né? Porque, eu preciso ser eu, né? Eu sou maior, eu preciso mostrar que eu sou bom. Nem que seja machucando pessoas, nem que seja prejudicando quem quer que seja. Eu vejo às vezes situações até banais. Às vezes eu coloco lá um texto, um áudio e não tem nada a ver com certo assunto, que alguém chega lá e faz um comentário desnecessário. Às vezes até confrontando. Às vezes não tem nada a ver com o tema. Mas ele vem e se intromete. Eu chamo isso de paraquedista, mas eu acho que na verdade é um intrometido mesmo, é um narcisista, de fato. Ele quer se mostrar. Ele precisa ser visto. Então ele provoca. Aí eu pego por curiosidade, até para confirmação daquilo que a gente entende, né? Porque é preciso que a gente compreenda as coisas. Eu nem precisaria olhar quem é aquela pessoa, mas eu, por curiosidade, até às vezes para confirmar mesmo, eu vou lá e entro no perfil dele lá na rede social, geralmente é o Facebook que eu trabalho, não tem outro. Eu vou e vejo a página. Não tem nada naquela página. Ele faz algumas bobagezinhas lá, algumas coisinhas, e tem uma curtida, duas. Às vezes não tem nenhuma postagem. Mas o que acontece? Ele precisa se mostrar. Então onde é que ele vai? Vai onde tem bastante gente que olha. Ele vê lá que um texto que eu coloco tem milhares de curtidas, ele pensa, aqui é um lugar que todo mundo vai me ver. Por isso eu sempre peço para todos, e vocês já sabem disso, eu vejo que ninguém coloca comentários lá, deixar ele no anonimato. É a melhor coisa que tem a fazer.
Não tem castigo maior para um narcisista do que ser ignorado. É a paulada mais doída que ele recebe. Porque ele quer ser visto, ele quer ser elevado ao pedestal mais alto da escada, dos degraus, né? E se ele é ignorado, aquilo lá é a pior resposta que ele poderia ter. E mesmo assim a gente também não dá tanta importância, porque nós temos que olhar essas almas e ter compaixão. Compaixão. Amor incondicional, respeito, como sempre digo também, mas nesse caso seria a compaixão mesmo. Se compadecer porque são almas que ainda não estão prontas. Essas consciências, porque a alma ela não é uma coisa lá, tipo, uma joia que está dentro de uma caixinha e está chaveado. Não, a alma é o nosso agir o dia todo. Eu já disse tantas vezes, a alma vem do latim anima, que anima. A alma anima o corpo. O nosso corpo ele é animado por essa alma, porque daí o nosso corpo ele trabalha para a alma. E o nosso corpo tem um cérebro, tem um sistema neural, tem outros corpos também que entram ali, que seria o corpo mental, o corpo emocional, né? Que trabalha para a alma. A alma ela vai só absorver as ações. Porque se eu falo aqui que a alma é a consciência, você é uma consciência distribuída em uma série de corpos, que não é só o físico. O físico é o mais grosseiro, é aquele que recebe as situações, né, e que sente para que a alma possa se expressar. Quando nós temos um desconforto, quando nós temos uma dor, um sofrimento, ele é sempre físico, ou emocional, ou até mental, mas geralmente, na maior parte, é físico. Por quê? Porque a alma está se expressando através daquele corpo, está esgotando as suas energias pendentes, quando é uma dor. É uma forma de sangria, esgotamento de energia. Uma alma que numa vida passada ficou devendo alguma coisa, ela faz a opção pela dor para ser mais rápida a sua recuperação. Poderia ser evitada a dor, tem a opção. Mas para evitar a dor tem que fazer muito esforço. Um esforço, às vezes, que não dá numa vida só. Precisaria de várias existências, né? Várias encarnações, para que essa energia seja esgotada. Então a alma pede, no seu plano de alma encarnatório, aquele plano que eu já falei aqui também, que é feito lá no mundo astral, né? No plano astral, entre as encarnações, no além-túmulo. Que isso também é outra coisa que já falei e vou repetir aqui. Por que é preciso desencarnar na terceira dimensão? Num mundo de provas e expiações? Porque a alma sem o corpo, ela expande essa consciência, ela lembra das vidas passadas, faz uma autoavaliação. Ela olha o ponto que ela está nessa caminhada e ela sabe o que precisa ainda andar, o que precisa corrigir, o que precisa recuperar, o que precisa mudar. Então ela faz um plano de alma, porque ela também sabe do futuro, sabe o que vai acontecer lá num período de 100, 200 anos, e ela pede um tempo que ela precisa, tipo 60, 80, 90, 100 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, enfim. O plano de alma pede também o tempo de vida corpóreo. E esse tempo é respeitado, e a alma vem sem saber, porque esquece tudo,
as coisas vão surgindo no dia a dia, porque está tudo escrito. Ela mandou as cartinhas lá para ela receber lá adiante. E ela vai recebendo no tempo certo. Quando chega o aviso, o recado, ela vai receber uma situação que ela vai enfrentar. O que ela vai fazer com a situação é do livre-arbítrio. Ela tem as escolhas. Ela pode superar a prova, pode resolver a situação, ela pode também jogar para escanteio, como se diz, joga para lado e não faz nada. Ou ainda faz pior, tem gente que consegue fazer isso. E chegado o prazo final, então ela desencarna novamente para fazer uma nova avaliação. É assim que acontece, senão a gente não evoluiria. Então ninguém passa o que não precisa passar e ninguém morre antes da hora, a não ser pelo suicídio, obviamente. Acontece que daí os medos que nós sentimos foram colocados, meio que impostos sobre nós. Porque o medo paralisa, o medo impede que se avance. As trevas inventaram isso, através dos tempos, através das crenças limitantes, através até das religiões, através dos poderes constituídos, né? Medo, 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 medo. O medo. Mas medo do quê? Se nós temos um plano de alma e não vamos passar aquilo que não precisamos e não morremos antes da hora, mas e tudo isso, porque tem medo de morrer, mas vai ter que desencarnar sim. A alma precisa desencarnar para poder fazer uma nova avaliação e fazer o seu progresso, senão não vai progredir. Obviamente que agora esse tempo vai terminar, e já foi dito aqui também outras vezes que chegará o tempo que vai cessar as mortes físicas, né? Porque depois a Terra não vai anoitecer na terceira dimensão, amanhecer na quinta dimensão. Ela vai fazer essa transição que já está praticamente no fim. São 3 séculos de transição. Estamos nas últimas décadas. Eu já coloquei aqui também, antes, por volta de, não necessariamente no ano de, por volta de 1750 começou a transição planetária. Por volta de 2050, pouco mais, pouco menos, termina. Mas não é que nós vamos estar na quinta dimensão só lá em 2050. O que é a dimensão? É um estado de consciência. Você pode acessar a quinta dimensão aqui agora, hoje, ontem, amanhã. A tua consciência se expande e você acessa faixas. Depois você volta naturalmente para a terceira ainda, para a quarta. Por quê? Porque dimensão não é um lugar. Dimensão é a tua consciência. Ela se expande, é como se fosse um elástico, espicha e encolhe. Eu sei de gente que já está acessando sexta e sétima dimensão. Pequenos períodos. Como se acessa? Quando você consegue expandir essa consciência, consegue entender coisas. As almas encarnadas que estão prontas para a ascensão, elas estão toda hora naquela montanha russa, subindo e descendo, vai para a quarta, vai para a quinta, vai para a sexta, vai para a sétima, vai para a quarta, para a terceira de novo. Porque a terceira, embora a Terra já não vibre mais na terceira dimensão, como consciência, que a Terra também é uma consciência, mas nós temos ainda as nossas memórias, as nossas crenças, as nossas emoções da terceira dimensão. É esse que é o problema. Quando você sente culpa, quando você sente medo, quando você sente raiva, quando você sente mágoa, ressentimento, quando você acha que o mundo vai piorar, você está de fato com o pé lá na terceira dimensão. Aí de repente você escuta um áudio, vê um texto, tem um sonho bonito, um lapso de consciência que te dá aquele ânimo. O que aconteceu? Você foi lá para a quinta dimensão. Aí você sente que, puxa, o mundo vai mudar mesmo, vai ficar melhor. Aí a pouco vê uma situação, te puxa para baixo, tá na terceira dimensão de novo. Triste, aborrecida, desanimada, com medo, com culpa.
Então você está na corda bamba. Todos nós estamos, eu já falei, na ponte da transição. Todos nós, quando eu falo isso, é aqueles que escutam, aqueles que me ouvem, aqueles que me leem, porque se você está escutando esse áudio, se você está interessado nesta situação de transição, de ascensão, você já está na ponte. Senão você não estaria nem aqui me ouvindo. Ah, mas eu ainda tenho isso, eu tenho... Sim, você tem. Você tem vícios, você tem ainda liçõezinhas para aprender, você ainda tem traumas para limpar nas tuas memórias, você está fazendo a atualização do teu DNA no teu corpo físico, então você está sentindo um monte de coisas, como todo mundo. Ainda tem sintomas daqui, sintomas de lá, tem dor aqui, tem dor lá, tem alguns medos sim, tem alguma culpa sim, por quê? Porque é preciso sentir para liberar. Se tu não sentir, tu não vai liberar. Sinta, compreenda, aceita, agradeça e deixa ir. Mas entenda que é o processo. Você não vai lavar uma louça lá na pia sem abrir a torneira, por exemplo. Você não vai lavar sem pegar uma esponja e sabão. Você não vai guardar a louça sem secar primeiro. Mas então, o processo é esse. Por que não aceita o processo da transição? Se eu tenho uma lição ainda a aprender, mas que venha o quanto antes essa lição. Eu não vou poder passar para a quinta dimensão se eu não terminar as pendências. As últimas lições. Já escrevi um texto sobre isso também, né? As últimas lições. Estamos na reta final. Bom, quem acompanha os textos, os áudios, eles vão trazendo uma sequência, né? Como eu sempre digo. Uma sequência. O problema é que as pessoas têm muita pressa, querem tudo para amanhã. Ah, mas não acontece nunca. Bom, vamos fazer uma conta. Se você tem 1000 encarnações, vamos supor que você viveu uma média. Porque antigamente as encarnações eram mais curtas em termos de anos. E era mais longo o tempo entre uma encarnação e outra. Porque era assim e era necessário. Eu não vou aqui gastar o tempo falando sobre isso, mas tem uma explicação para isso. Agora as pessoas desencarnam, rapidamente elas voltam ou vão embora, né? Porque não há mais tempo. Mas vamos supor que uma média cada vida corpórea foi, no total, 60 anos. 1000 encarnações, 60.000 anos. 60.000 anos. Quantos dias, quantas horas dá isso? E você tem essa bagagem nas tuas costas. Você viveu essas experiências para chegar até aqui. Agora quer que em 2 anos mude tudo. Aliás, as coisas vão mudar no limite da nossa tolerância. Por isso que tem consciências que conseguem permanecer mais na quinta dimensão já hoje do que na terceira. E tem consciências que ainda permanecem mais na terceira que na quinta. E são consciências que vão fazer a transição e a ascensão agora, né? Por que consegue ficar mais ou menos? Porque são consciências que estão mais conscientes, como se diz, né? Tem um preparo já mais apurado. A consciência, quando se expande, ela simplesmente avança na sua condição de autocompreensão. Não é difícil entender. Ah, a alma é a consciência, mas daí ela vai se expandir agora? Sim. Há 2 semanas atrás eu recebi a mensagem, até coloquei algumas notinhas num texto e acho que também no último áudio.
as consciências nossas consciências, né, porque a minha, a tua e a dos outros, que estão prontos para a ascensão, vão ter agora uma expansão comparada a 3.000 anos num ano. Olha só, quando alguém colocava lá uns meses, uns anos atrás, algum texto que falava que as coisas estão chegando, que vai mudar, que vai haver a transição, a ascensão, tudo está chegando, muita gente, e gente que se acha sabido e entendedor do assunto. Isso não é possível, só daqui 3.000 anos, daqui 1.000 anos, daqui 500 anos, daqui 100 anos. Bom, essa mensagem dos 3.000 anos em um ano de avanço de consciência, isso aí já vem para matar a charada. Não é o tempo como nós conhecemos, que vai esperar, que vai passar. O tempo nosso é uma comparação para nós entender as coisas, só isso. O tempo não existe fora da 3D. O tempo linear, medido. Fora da terceira, acima da quinta ali, é tudo agora. O passado e o futuro estão junto com o agora, é uma coisa só. Nós vamos entender isso melhor mais adiante. Então, se a nossa consciência, de um modo geral, mas vamos colocar a tua consciência, ela vai dar um avanço agora, num ano, como se tu tivesse precisado viver 3.000 anos para entender, porque tu já aprendeu. Lembra-se disso, você já aprendeu, só precisa agora entender, compreender, pôr em prática. Aquilo que você levaria 3.000 anos, então vamos colocar 100 anos cada existência, 30 encarnações. Você vai fazer dentro de um ano esse salto. As pessoas dizem, mas como isso? Bom, então vamos dar um exemplo mais prático ainda. Você vai fazer um cursinho, um fim de semana, um sábado e um domingo, uma imersão. Vai lá, fica o dia inteiro sábado e o dia inteiro domingo e faz um cursinho sobre um determinado assunto, um tema, um curso, um seminário, seja lá o que queira dizer. Quanta coisa você consegue aprender naquele fim de semana e aquilo te dá uma abertura de um entendimento sobre um assunto que você nem sabia que existia ou nunca tinha se interessado. Abriu a consciência, expandiu a consciência, deu um salto quântico. Agora nós vamos fazer, dentro de um ano, um salto desta consciência como se fosse 3.000 anos. Por isso, temos que acreditar nas informações que vêm de fontes seguras, que vêm do alto. Aquela pessoa que tem certeza que nada vai mudar, eu diria que, olha, precisa fazer bastante esforço, hein, porque vai ficar para trás. Se mexa que dá tempo, corra que dá tempo, o trem já está apitando lá na estação. Vai ter 10 minutos no máximo para chegar lá, senão você vai perder o trem, né? Assim é agora a nossa vida, temos um tempinho. Muitos precisam correr, tem aqueles que já estão bem avançados, não precisam correr tanto. Mas a mensagem de hoje também, ela quer dizer que não perca tempo. Será que eu estou pronto? Será? Meu Deus, quantas respostas já dei para essa pergunta. Que preocupação boba essa. Será que eu estou pronto? Mas olhe para você. Você está fazendo as coisas conscientemente, sabendo que são certas? Você sabe se não é certo. Mas eu fumo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não tem problema, você sabe disso, vai se trabalhando. O vício é uma prova a ser vencida. Se você não venceu o vício, se a tua alma está pronta, não é aquele vício, aquela prova que vai te impedir de ascensionar, você vai pagar com outra moeda. Eu não venci o vício do fumo. Então, no final da vida, você vai pagar um pouquinho
com alguma dor lá, sei lá, um problema causado pelo cigarro, e você paga a conta e pronto. Não vai perder a ascensão por causa disso. Lembre-se que para passar de ano na escola não precisa tirar 10, pode ser um 7. 7, 8, 9, aí tem uma boa folga, né? Mas é preciso ter essa consciência. Eu estou fazendo o meu melhor. Ah, eu errei, tudo bem. Errou. Aprendeu a lição que faltava. Faça agora o possível para não errar mais. Não existe castigo, existe aprendizado. Aprendeu ou não aprendeu. Tem gente que aprendeu, mas repete por causa das conveniências, dos interesses. Então, ela precisa levar a cabeçada até que a dor vai dizer para ela: vai entender ou não vai entender? Vai praticar ou não vai praticar o aprendizado? A dor é só para isso. É para nos botar na linha. A dor é uma opção, já falei isso tantas vezes. A dor só é necessária quando nós não fizemos voluntariamente a parte que nos cabe. Quando nós não agimos dentro da ética e da moral. Aí nós temos que pagar pela dor, porque senão a alma não evolui. Pode evoluir, mas precisa de 50 planetas igual a esse da Terra para chegar lá. Assim nós fizemos uma evolução dentro de um planeta sem ter que ir para o exílio, né? Vai ter gente que vai precisar ir para o exílio, obviamente, mas vai se recuperar um dia também. Então a alma nada mais é que esta consciência. Esta consciência que você começa agora a compreender é a tua alma, que nada mais é que um fractal de uma outra alma mais elevada, que é uma consciência mais elevada, que faz parte de uma super-alma, que a super-alma faz parte do átomo semente, que é a semente divina, o átomo, a centelha. É o espírito, que é pura luz, pois a fonte criadora é luz, e essa fonte muitos denominam como Deus, como Criador, como sei lá o que, qualquer outro nome, e nós somos essa partícula. Viemos aqui experienciar a vida e a criação num mundo com as mínimas possibilidades, com as mínimas ferramentas, com a mínima centelha iluminada, com o menor fractal de luz possível. É a última migalha da bolachinha. É o fractalzinho que nós estamos aqui na Terra. Agora nós vamos começar a integrar versões nossas através desse entendimento, dessa expansão, e nós vamos nos integrar a versões mais elevadas e fazemos assim então a ascensão. Então, a alma nada mais é que a própria consciência. Tá bom? Espero, como sempre, ter ajudado um pouquinho mais nesta expansão de consciência de cada um de vocês. E agora eu vos deixo, como sempre, um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.